Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações para mais uma oportunidade em que aqui todos nós nos encontramos, buscando dentro de nós, claro, nossa melhora, nosso auxílio, pois nós estamos num mundo de provas e expiações. Dentro deste mundo de provas e expiações, a gente não está aqui porque caímos sem querer, né? Estamos aqui porque estamos nesse conjunto, estamos vivendo as provas e as expiações. E para estarmos melhorando, a gente tem um mestre, e este é Jesus. E aqui temos o nosso mentor da Casa de Caridade, José de Mococa, que nos auxilia, nos ampara para que possamos conhecer Jesus ainda melhor, através dos mentores espirituais desta casa, que vem nos trazer através de inspirações, incorporações, aulas, energizações, para que possamos sair da mesmice em que vivemos, do comodismo que vivemos, para nos aplicarmos, para estarmos indo à frente. Pois a causa não é nossa, mas nós vivemos nela. Então precisamos nos esforçar para que a causa seja de todos, não unicamente de uma única pessoa. E é isso que Jesus queria. É isso que Jesus quer de nós. Que sejamos nos unindo, nos amando, que sejamos congratulando este momento de amor, de carinho, de luz, para que possamos viver ainda melhor. É uma alegria estarmos aqui. E, com certeza, para a espiritualidade maior, ver-nos aqui também é uma grande alegria. Pois, se Ele nos ver aqui, já sabe que a gente já não está mais no andar de baixo, né? Subimos um andarzinho, né? Já estamos querendo melhorar, já estamos querendo buscar algo de melhor. Mesmo que ainda seja difícil, a gente sabe que é, mas estejamos entendendo que o difícil é bom, porque se não fosse difícil é porque a gente está fazendo errado. Se está difícil, se a vida está apertada, se as coisas estão difíceis, estamos fazendo certo. Se às vezes estamos sendo julgados, estamos sendo acusados, aquela coisa toda, é porque estamos tentando nos melhorar, né? Nada na vida vem de mão beijada, não cai nada do céu. A gente tem que buscar, a gente tem que conquistar. E a espiritualidade maior nos ajuda para isso. E hoje, gente, quem vai nos trazer grandes ensinamentos, né, vai ser essa nossa irmãzinha aqui. Meu Deus, quebrando. Angélica. Nossa irmã Angélica, que veio aqui trazer esse nosso ensinamento, né, falar sobre o livro Libertação. Esse livro que ela vai falar, o capítulo que ela vai falar vai ser Finalmente o Socorro. Tá bom, gente? Então, é nós e Deus. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Então, vamos dar continuidade, né, aos estudos do livro Libertação. Como o Rafa falou, capítulo 15, Finalmente o Socorro. Meus amigos queridos, depois de 15 capítulos, a nossa Margarida finalmente vai ser socorrida. Quase no finalzinho do livro, só falta mais 5 capítulos para terminar o livro. E só agora, no capítulo 15, ela vai começar a ser socorrida, né? Porque, na verdade, nesse capítulo a gente vai acompanhar o início do socorro. Vai dar continuidade nos próximos capítulos, porque o negócio é muito complexo, a gente não consegue, num passe de mágica, resolver todos os problemas. Mas, né, o sofrimento dela vai começar a ser aliviado da perseguição do Gregório, né, que é o seu obsessor. E vamos lá. O André Luiz comenta que Saldanha e Leôncio, que são os perseguidores, né, da Margarida, ex-perseguidores da Margarida, né, os magnetizadores, que agora se converteram para o lado do bem, agora estão do nosso lado, né? O André fala assim que eles estão muito preocupados, né, com o troco que as entidades vão querer dar quando perceberem a movimentação diferente no ambiente da casa. Eles estavam preocupados com o ataque da fúria do Gregório. Então eles pensam primeiro numa boa estratégia para não acordar as entidades ignorantes que viriam ao mando do Gregório. Com toda certeza, né, eles já conheciam como é que era os perseguidores, eles estavam com medo. Porém, a preocupação deles não era com o ataque ao Rúbio, ao ataque ao Saldanha. A preocupação, o receio era a fragilidade da situação da Margarida,
porque da forma como ela está, não resistiria a um ataque deles. E o Gúbio não ia conseguir protegê-la, né? Porque lembremos que a defesa precisa vir da própria pessoa em primeiro lugar. E é por isso que o Gúbio não poderia, num passe de mágica, desmagnetizar a Margarida, né? Ela precisaria estar querendo ser socorrida, ela precisava estar pronta para aquele socorro, né? Lembremos que os laços que fazemos com os nossos adversários muitas vezes são tão fortes e tão intensos que nós mesmos, com a nossa vibração, atraímos aquela situação. A Margarida vai precisar de um reforço, mas aí sim que ela tenha forças para lutar contra as investidas que virão. Ela ainda vai precisar de muita ajuda para resistir aos ataques do Gregório. O André estava intrigado com aquela situação do Gaspar. O Gaspar é um outro magnetizador, né, que estava obsediando a Margarida. Ele funcionava como um robô de serviço, totalmente alheio ao que se passa no ambiente. Então o André pergunta para o Gúbio o que significava aquela máscara psicológica do magnetizador das sombras. Quase surdo, quase cego, plenamente insensível, respondia só por meios de monossílabos, se mostrava irredutível com a tarefa de flagelar a Margarida. Ele estava fixo e nada tirava ele dali. Então o Gúbio explica que ele também seria uma vítima de magnetizadores. Ele estava ali ferindo a Margarida porque ele tinha recebido uma ordem induzida. Ele também foi hipnotizado pelas falanges do Gregório, né? O Gaspar encontra-se nessa situação hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes. Perdeu momentaneamente a capacidade de ver, de ouvir, de sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, dentro do qual a dilaceração de Margarida se torna a ideia fixa e obcecante. E olha só, né, gente, o Gaspar, ainda que ele não se perceba, ainda que ele não esteja com a consciência desperta, ele está numa situação de sofrimento, mesmo que ele não perceba isso. A gente tem acompanhado o caso do Leôncio do Saldanha, que esses espíritos, mesmo estando praticando mal, eles estão no fundo em sofrimento. Esse Gaspar está preso num pesadelo, numa situação de robô, e por isso é um sofrimento que, infelizmente, a gente não sabe há quanto tempo ele está assim. Mas o legal disso tudo é que ele também vai ser socorrido, né? Haverá intercessão por ele também. E aí o André pergunta para o Gúbio, né? Ele não pode se recuperar, né? Recuperar os sentidos? O Gúbio responde que sim, que pode. Basta que ele receba passos contrários a essa ação paralisante. Só que precisa ser no momento adequado, porque tem necessidade de recursos magnéticos mais intensos e colaboração de mais auxiliares. A gente vai acompanhar mais para frente, né? Que isso realmente vai acontecer. E nesse momento, o Saldanha se aproxima para pedir instruções, porque ele estava muito preocupado com toda aquela revolta que eles incitariam na equipe do Gregório. O Gúbio confirma que sim, estamos fracos para batalhar em conjunto. É indispensável que a Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo. Então, de novo, né? A preocupação não é com eles, a preocupação é com a situação da Margarida. Lembremos que do jeito que ela está fragilizada, a equipe do Gregório poderia desencarná-la com uma facilidade gigantesca. É porque esse não era o objetivo dele, né? O objetivo era fazê-la sofrer e após a morte o Gregório se apresentaria para ela como salvador. Isso foi descrito pelo próprio Gregório lá no começo do livro. Porém, corria-se o risco de que a situação perderia o controle. Eles poderiam intensificar de forma a gerar a desencarnação dela. Eles não queriam correr esse risco, que podia acontecer, dependendo da fúria do Gregório. A Margarida precisa melhorar. O Gúbio fala que aguardariam até a noite, porque ele esperava conseguir achar um lugar, um núcleo de amor fraternal, né, para que começassem os trabalhos de socorro.
Então ele consegue que o Gabriel seja intuído por ele. O Gabriel é o esposo da Margarida, né? O Gabriel vai até o quarto da Margarida e pergunta como que ela está. Ele fala que fica muito triste por vê-la daquela forma e fala da ideia súbita que surgiu no pensamento dele, mas que na verdade era uma inspiração, né, do próprio Gubi. E pergunta se ela se importaria deles irem até uma casa de espiritismo cristão. Ela se sentiu muito bem com aquele convite, porque além de aceitar o convite, também despertou um interesse novo, diz o André, né? Como quem encontrar uma inesperada senda salvadora. Ela fala assim: "Tô pronta, aceitarei qualquer recurso que você considere justo e digno." Então o esposo, né, saiu e o Gubi foi atrás dele. Pediu que o André e o Eloy permanecessem junto ao Saldanha, porque ele iria ajudar, ele iria intuir, né, o Gabriel a encontrar uma casa apropriada, uma instituição séria para começarem a fazer os trabalhos de socorro mediúnico. E eles foram procurar essa casa. O André se aproveita daquele momento com o Saldanha para tentar entender melhor como é que eles estivessem atemorizados por aqueles companheiros do mal, né? Que podiam vir com toda a força para se vingar, porque afinal eles estavam atuando com os espíritos inferiores há muito tempo. Saldanha explica: se nós dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco essa jovem senhora enferma num padrão físico de menor resistência, que é como ela está, né? É certeza que os objetivos de socorro a ela vão por água abaixo. É uma questão de minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte, contando com os intérpretes que nos vigiam através de todos os flancos. E é muito difícil escapar deles. Ou seja, eles são observados o tempo inteiro. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder tempo e cair sem defesa, em perigosas armadilhas das trevas. E o Saldanha continua contando um pouquinho da situação dele mesmo, né? Daquele momento. Eu logo que vim, tudo fiz para fugir ao mal, mas foi em vão. Velhas orações por mim aprendidas no recesso do lar, que em tempo não consumiu de todo, mereceram sarcasmo cruel dos inimigos do bem. O que aconteceu? O que ele quis dizer? O Saldanha, desencarnado, né, lá desencarnado, tentou fazer as suas preces. E ele era assim, zoado, vamos dizer assim, né? Pela superficialidade da prece que ele fazia. Aquilo que a gente fala, né? É prece feita simplesmente pela boca e não do coração. É por isso que ele era zoado daquele jeito lá pelos espíritos. Ele ainda diz que a cabeça dele era povoada de pensamentos menos dignos, mesmo que a vontade de melhorar fosse sincera, só que a vontade ainda era um impulso muito fraco. Gente, a vontade verdadeira, essa que a gente realmente consegue transformar em ação, ela precisa ser trabalhada e consolidada no coração, senão não tem força mesmo. Não vai para frente. E essa é uma dica importantíssima para a gente aqui, né? Porque o treino precisa começar hoje, precisa começar agora, né? Como a gente sempre fala, que a morte não é um milagre, né? Não adianta a gente achar que vai desencarnar e vai conseguir fazer aquela prece sentida de coração, se a gente nunca conseguiu fazer isso enquanto a gente estava aqui encarnado. Lá em cima a gente não vai conseguir do mesmo jeito. Porque aí, perder a carne não faz diferença nenhuma no nosso nível de consciência, no nosso despertar. Por isso que o treino precisa começar agora. A nossa mudança tem que começar aqui e agora, né? Então ele diz que ele tentou. Só que apesar do impulso para o bem ser legítimo, ele ainda era muito frágil. Com todas as tentativas dele, foram todas em vão. Não conseguia. Ele fala assim: ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa,
perdi o resto da compostura moral que eu tentava sustentar. E aí um outro recadinho pra gente. Se a alma liberta do corpo de carne não se encontra amparada em princípios robustos de virtude, santificantes, sentidas e vividas, é quase impossível sair vitorioso das ciladas escuras que nos armam. Então, as nossas virtudes, elas precisam serem sentidas e vividas, colocarmos em prática, né? Lembrando que cilada escura, né, que ele se refere aqui, não é se colocar assim na situação de vítima. Tipo assim, porque Deus deixa a gente passar por isso? Por que Deus deixa esses espíritos ruins se aproximarem de mim? Isso tudo é um vitimismo, não é uma cilada, né? Daí a nossa sintonia, o nosso entendimento. A gente não pode encarar isso como uma cilada. Isso é um vitimismo que a gente prefere se esconder. Lembremos que é uma questão de sintonia. Portanto, se nós aqui, enquanto encarnados, fizermos a nossa reforma interior, transformarmos o nosso coração, as nossas atitudes, ou seja, além de conhecer, precisa vivenciar essa transformação. Aí sim nós teremos a nossa defensiva ativa, para não cair nas ciladas do mal, né? Caso contrário, a gente está ali, com as portas abertas, né? Porque a lei da sintonia vai fazer com que a gente se submeta a essa situação de domínio do mal. A gente viu lá no capítulo 5, né, aquela situação de julgamento, né? Os espíritos eram julgados pelos juízes da lei deles, lá do Gregório. A gente estudou isso aqui e acontece mesmo, porque estamos diante de consciências culpadas, né? Aquele pessoal que estava sendo julgado, eles julgavam pela própria consciência pesada que eles tinham. Se as consciências estivessem leves e limpas, a libertação seria natural, né? E o Saldanha continua dizendo: a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas na nossa dureza contrária à capitulação indispensável, ou seja, a gente teima em não querermos nos transformar, porque se nós estivéssemos com a consciência dispostas, realmente desperta, passar pela transformação moral, aí sim faria toda a diferença na nossa vida. O André inclusive elogiou o Saldanha, né? Porque os comentários dele eram muito inteligentes. Ele não era um ignorante. E o Saldanha fala assim: pois é, meu amigo, não me falta inteligência, não me falta literatura. Eu estou muito bem informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. O que me faltava era a companhia de alguém que conseguisse me mostrar a eficiência e a segurança no bem, no meio de tantos males que eu vivia. Então agora só para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essa fala do Saldanha. Uma analogia. Uma pessoa com muita fome, né, ao ouvir um discurso, dentro de um contexto de trabalho voluntário, não adianta você querer doutrinar, não adianta você querer educar, se essa pessoa tem necessidades básicas gritantes. Então, se uma pessoa chega numa assistência social ou espiritual que seja, né, mas ela está morrendo de fome, vai adiantar você falar do Evangelho para ela? Ou você primeiro precisa dar o básico, dar o elementar, para depois, aí sim, essa pessoa ter condições de absorver o extra? Porque naquele momento, a fome é urgente. A fome precisa ser amparada, para que haja espaço naquela consciência, para que o Evangelho seja escutado. E o Saldanha, ele dá o exemplo dele mesmo, né? Nessa fala. A verdade é que a fome dele foi primeiro saciada por meio da ação do Gúbio. Ele diz assim: o benfeitor Gúbio demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Nessa analogia, a fome do Saldanha era assistência direta à família dele, né? Quando o Gúbio resolveu conversar com o Saldanha, ele estava passando por um momento muito crítico, né? A família dele estava sendo obsediada por outros espíritos e ele não conseguia ajudar. E que era a mulher e o filho dele, né, que estava passando por esse momento.
E o Gúbio ajudou ele nessa tarefa. O Gúbio chegou junto e conseguiu ajudá-lo. Então, só depois que o Gúbio ajudou o Saldanha, que as coisas começaram a melhorar na casa do Saldanha, aqui na Terra, né, gente? Estou querendo falar quando o Saldanha estava preocupado com a família estava aqui encarnada, elas estavam passando por momentos difíceis de espíritos obsessores, e ele estava lá preocupado. O Gúbio ajudou nessa tarefa, né? E depois disso tudo é que o Gúbio foi pedir ajuda, foi pedir intercessão no caso da Margarida. Ou seja, primeiro o Gúbio matou a fome dele, para depois poder falar o discurso que ele tinha que falar, né? É só uma comparação que a gente faz, que não adianta a gente, se a pessoa não está preparada para ouvir o que você tem a dizer, não adianta você querer dizer que a pessoa não vai absorver, né? E o Saldanha continua assim: francamente, não sei o que será de mim mesmo, porque veja só, ele topou uma recuperação baseado nesse despertamento que o Gúbio causou nele. Mas é claro, ele tinha uma intenção de ser bom e não conseguia. Então ele ainda sente essa insegurança, apesar dele ter aberto o coração e ter topado mudar a vertente e acabado sendo um apoio, né, um braço direito para o Gúbio. Mas ele não tem confiança na estrutura de transformação. Ele sabe que não pode cair de novo nas garras do Gregório. Então ele diz: vão me perseguir sem tréguas, só que eu estou notando a transformação salutar que toca o meu espírito. Agora eu já me convenci que o bem pode vencer o mal. O Gúbio demonstrou isso para ele, né? Espero que o nosso instrutor não me abandone, ainda que eu sofra. Vou acompanhar ele e não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Ou seja, ele pode até cair em sofrimento, preso supostamente pela equipe do Gregório, mas ele quer persistir na mudança interna. Ele quer persistir agora em fazer o bem e não ser um perseguidor, um verdugo como ele estava sendo, né? Bom, aí o Gúbio chega, né, as conversas são interrompidas entre o André e o Saldanha, e chega com uma boa notícia, né, que já está tudo resolvido. A Margarida e o Gabriel iriam num lugar tipo um culto doméstico, uma espécie de centro espírita que acontecia num determinado lugar. Receberiam esse socorro mediúnico. Agora sim, um socorro confiável. Bom, chegada às 20 horas da noite, né, ao horário que eles combinaram, e foram para essa casa espírita. Mas olha só que detalhe: foram o Gabriel, a Margarida, o Gaspar e os ovoides ainda fixados na Margarida. Mas isso não atrapalhou não, porque o Saldanha deu um jeitinho de dispensar eles e eles foram do mesmo jeito, tá? E eles foram muito bem recebidos nessa casa espírita pelo senhor Silva, encarnado, que acolheu o Gabriel e a Margarida, e o Sidônio, que era o diretor espiritual daqueles trabalhos. O Sidônio conta um pouquinho sobre a situação ali naquela casa, né? Que apesar de ser um lugar com equilíbrio fraterno e que ia dar tudo certo, mas porém os trabalhadores encarnados não era aquela coisa toda, né? Ele não estava muito satisfeito com os trabalhadores daquela casa. O comentário que o Sidônio vai fazer agora faz com que a gente reflita sobre o exercício da mediunidade aqui pra gente, né? Para os nossos estudos. Particularmente sobre o exercício no bem, seja na mediunidade ativa ou não. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente, ou seja, eles iam conseguir ajudar naquele caso. Entretanto, dava para ter maior colheita de bênçãos se a confiança no bem e no ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. Afinal, sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da Terra? Né? Ele quer dizer o seguinte: se não fosse esse lugar, né, para dar o socorro para Margarida, o que seria dela? O que seria de nós se não fosse essa casa maravilhosa que nos acolhe toda semana? É isso que ele quer dizer, né?
que existe um lugar de acolhimento, de salvação, e que graças ao Senhor tudo isso acontece. E o Sidônio vai explicar é que quando eles estavam com aquela equipe de encarnados, eles realmente se conectavam, doavam de si, faziam o trabalho de forma sincera e por isso recebiam todo aquele apoio e colhiam frutos, mas que podia ser muito mais edificantes, né? Porque o problema era quando eles saíam da porta para fora que desandava tudo. Esse que era o problema. A maioria espera uma mediunidade espetacular, né? O Sidônio continua falando, a fim de cooperar conosco, mas não aceitam as necessidades do serviço. O que ele quer dizer? Que precisamos trabalhar, buscar o desenvolvimento, buscar a nossa autoiluminação, a nossa reforma interior, através do serviço ao semelhante. A gente precisa fazer tudo isso. E ele continua dizendo, nossos amigos, mais para frente, não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanecem na fé positiva. Apesar da gente cuidar devotadamente da crença deles, basta que os espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem e lá se vão os germes superiores que lhes confiamos. Ou seja, planta-se a sementinha, aí começa a crescer, só que o terreno está raso, não tem firmeza, e basta que alguns espíritos venham perturbar, principalmente quando tem alguém que está com tendência em dar frutos no bem, né? Eles querem vir atacar. Né? Quando percebe que alguém está mudando a roda do caminho, está querendo vir para o caminho do bem, da bondade, da fraternidade, os espíritos maldosos atacam. Para manter a gente dopado, para nos manter a parte dessa execução do bem. O Sidônio continua explicando. De um instante para o outro, duvidam dos nossos esforços, desconfiam de si mesmos, fecham os olhos diante da grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza, e as energias mentais que eles deveriam centralizar na construção ativa e santificante são desbaratados, quase que diariamente, pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. Aí o André fica intrigado com aquele comentário do Sidônio, né? E ele pergunta, isso aí que você está falando abrange um grupo tão harmoniosamente constituído como este aqui, né? Será crível que esse conjunto organizado sobre propósitos tão sadios dê guarida fácil a forças deprimentes? O André acha estranho, né? Porque ele está vendo o pessoal ali, né? A vibração daquelas pessoas, a magnetização, que está tudo certinho. E ele acha estranho o Sidônio fazer esse tipo de comentário. Tipo assim, né? É sério que esse pessoal que está aqui, que quando eles saem, eles metem os pés pelas mãos? É sério isso? E o Sidônio fala que sim, é sério. Reúne-se agora sobre esse teto amigo e procura-nos a companhia espiritualizante. Enquanto estão ali, consegue doar de si. Isso, porém, acontece somente por 6 horas, né, enquanto estão ali. Nas outras 168 horas de cada semana, que é o problema. Não conseguem manter essa constância, essa vibração constante. Mais para frente, quando se encontra a distância da nossa porta, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis diferentes das nossas. Além disso, quando o irmão revela disposições mais avançadas para servir o bem em favor do império da luz, ou seja, quando se destaca no bem e na transformação moral, aí sim ele começa a receber as investidas, né? Como que a gente acabou de falar aqui agora. Ele é visitado nas horas de sono físico por entidades renitentes na prática do mal, interessados na extensão do domínio das sombras que lhe desintegram convicções. Por isso que tantas pessoas sentem dificuldades quando começam a trilhar um caminho diferente, né? Quando começam, por exemplo, a frequentar semanalmente uma casa espírita, né? Direitinho ali, quando se tornam trabalhadores espíritas, quando começam a frequentar reuniões mediúnicas que são sérias, que tem uma frequência semanal, que é importante não faltar,
Tudo isso a gente sabe, né? Que é importante manter a higiene mental. E aí, quando a gente se transforma, a gente incomoda. E esse incômodo faz com que o ataque venha. Porque, afinal, essas equipes trevosas não querem a nossa transformação. Eles não querem que a humanidade... Na verdade, eles querem que a humanidade permaneça cega. Quer que a gente permaneça alimentando aquelas regiões que a gente conheceu lá no domínio do Gregório. Né? Não é fácil não, gente. É difícil mesmo manter toda essa disciplina que a gente sabe que o médium tem que ter dentro de uma casa espírita, né? A gente sabe. Bom, enfim, chegou a hora de começar os trabalhos. O André descreve que tinham 9 pessoas encarnadas e 21 colaboradores espirituais. Primeiro desligaram finalmente os corpos ovoides. E olha só que legal o comentário. Que esses ovoides foram entregues a uma comissão de 6 espíritos companheiros que estavam ali colaborando, que os conduziram cuidadosamente a postos socorristas. Né? Então, da mesma forma que se desligaria um espírito com um perispírito e se levaria a uma casa socorrista, os corpos ovoides também foram levados para receber esse socorro. Né? Achei bem interessante esse comentário na descrição do livro. Enquanto os encarnados faziam as preces e os estudos evangélicos, equipes espirituais pegaram força, pegou magnetismo forte. Ele chama aqui de forças neuricas, né? É um dos nomes para dizer da força magnética, do fluido vital, do magnetismo dos encarnados, que eram extraídos através da boca, das narinas e das mãos dos assistentes, para usar tanto na Margarida quanto no Gaspar, no intuito de restaurar-lhes as energias perisperísticas, com as devidas compensações em fluidos revigorantes da nossa esfera. Então vejam só, o que eles fizeram é uma troca, na verdade, né? A gente não vai num trabalho desse para que a nossa energia seja toda exaurida, que a gente saia exausta de uma reunião mediúnica. Não é assim, não é bem assim que funciona, né? Eles se utilizam do nosso magnetismo animal em favor dos espíritos que estão em tratamento, sejam encarnados ou desencarnados. No caso, a Margarida encarnada e o Gaspar desencarnado, né? A gente tem um exemplo, né, da Margarida e do Gaspar. Eles chamam aqui que essas forças são repostas, né, para os médiuns. Eles chamam aqui de fluidos revigorantes. Então, nunca duvidemos de que a gente está sendo sempre assistido pelo mundo espiritual. Eles precisam dessa nossa energia vital e a gente sai até mais revigorado de quando chegou para se doar. É uma troca de energias, né? Bom, enfim, a jovem senhora, como descreve o André, já passou a demonstrar abençoados sinais de alívio, depois dessa operação magnética com as energias daqueles que estavam ali. E o Gaspar, de impassível que se achava, começou a dar sinais de vida. Começou a gemer como se estivesse acordando de um intenso e longo pesadelo. A essa altura, o Gúbio e o Sidônio prepararam uma das médiuns da casa, chamada Dona Isaura, para que ela já estivesse pronta e no jeito de fazer a incorporação para tratar o Gaspar. E assim foi feito. Trouxeram o Gaspar, auxiliaram na incorporação para que ele conseguisse recolher algum benefício com este contato da matéria. Por isso que é tão importante uma reunião mediúnica onde há essa troca de energia, né? Entre o desencarnado com as energias de alguém que esteja encarnado. Né? É como se ele recebesse uma energia vitalizante. E o André descreve assim: reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperadas percepções. Então ele, que não ouvia, não via, estava alheio a tudo, começou a perceber e a se apossar desses recursos orgânicos por meio da médium, da Dona Isaura, e já começou gritando e chorando lamentos. Diz o André: misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas,
entre penitência e rebeldia. Conversou com o doutrinador por 60 minutos de exaustivo embate emocional. No fim desses 60 minutos, deu tudo certo. Gaspar foi conduzido por 2 servidores ao lugar que lhe correspondia, ou seja, posição de demente com retorno gradativo à razão. Foi socorrido, graças a Deus. Né? Terminados os trabalhos, a Margarida já sentiu alívio. Em prantos, ela pediu ao marido para agradecer pelas dádivas recebidas. Porém, o Rúbio avisou que ainda não era a solução definitiva, não. O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu um amparo imediato, mas precisamos agora socorrer-lhe a casa, até que ela mesma incorpore a própria individualidade definitivamente os benefícios aqui recolhidos. Ou seja, né, apesar dela já estar se sentindo melhor e ter recebido benefício, é como se ela ainda não tivesse consolidado no ser dela, é como se ela ainda não conseguisse andar com as próprias pernas, digamos assim. Né? Ela ainda precisava de muita ajuda. Ficou acertado entre o Rúbio e o Sidônio a colaboração dessa casa por 10 dias sucessivos, que eles iam pegar emprestado a ajuda de 12 companheiros espirituais para reforçar as atividades de defensiva lá na casa da Margarida. Porque afinal, segundo Saldanha e o Leôncio, já sabiam que eles teriam guerra aberta com os assalariados do Gregório. Eles viriam sobre nós temíveis e insistentes, diziam eles. Mas eles não estavam com medo não, viu gente? Eles só estavam mesmo se preparando da melhor forma possível, para que a Margarida não fosse prejudicada. E também para que nessas atividades não fosse só uma salvação para a Margarida, mas que também a assistência que vai ser direcionada a tantos espíritos que supostamente são maldosos e que estão ali persistindo no mal, mas que no fundo querem socorro, querem um ponto de apoio, como foi o caso do Saldanha e do Gaspar. Né? Eles estavam preocupados não só com a Margarida, mas com os outros espíritos que estavam ali também pedindo por socorro, mesmo que a mente deles não fosse tão aberta para aceitar esse tipo de ajuda. Né? Bom, gente, então aguardemos os próximos capítulos, porque muita coisa bonita ainda está por vir aí. Muita coisa legal ainda tem aqui para a gente discutir. Tá bom? Muito obrigada e até boa noite para alguns. Né? Tchau, tchau.